Olha, quem mexe com a internet já deve ter se perguntado o que de verdade faz uma página ir para o topo do Google. Para quem já acompanha a gente, vai lembrar que na nossa primeira conversa a gente falou de leve sobre backlinks. Pois é, hoje o mergulho vai ser fundo. A gente vai entender a evolução do link building e, o mais importante, o que um vazamento gigante de dentro do Google mostrou sobre como eles realmente enxergam os links. E para essa jornada, vamos contar com as ideias do especialista Davi Breder, ok? Então bora lá. Para entender o agora, a gente precisa voltar lá atrás. Pensa só, no comecinho, a web era um caos. Uma verdadeira bagunça, sabe? Terra de ninguém. Achar uma informação que prestasse era tipo procurar uma agulha num palheiro digital. Só que o palheiro era infinito e todo bagunçado. Era o caos mesmo, sem lei, sem ordem. E aí, no meio dessa confusão toda, aparece o Google. E eles tinham uma ideia genial que ia mudar o jogo completamente. Como eles colocaram ordem na casa? Simples. Com links. Essa sacada de usar links para organizar e ranquear os sites não só arrumou a bagunça, como transformou o Google no monstro que ele é hoje. Basicamente, os links viraram a espinha dorsal da internet. Bom, para a gente entender essa história toda, vamos quebrar em algumas partes, beleza? Primeiro, o básico. A ideia de links como se fossem votos. Depois, a evolução disso, a briga entre qualidade e quantidade. Aí a gente chega na parte quente, as revelações do vazamento do Google. Com isso em mãos, a gente monta a estratégia nova e, no final, a gente amarra tudo no ponto crucial. Fechado? Então vamos lá. Parte 1. O básico, links como votos. Para entender como se joga hoje, a gente precisa saber as regras originais. E a regra número 1 do Google era um conceito chamado PageRank. Beleza, mas afinal, o que é um backlink? É bem simples, na verdade. É só um link de um site A apontando para uma página num site B. É isso, um site indicando o outro, sem mistério. E é aí que essa ideia simples fica poderosa. O especialista em SEO, e aqui a gente fala SEO, tá? Ou David Breder, resumiu-se de um jeito perfeito. Ele disse o seguinte: imagine os backlinks como votos de confiança na web. Quando um site fornece um link para o outro, ele está essencialmente dizendo eu confio nesse conteúdo. Ou seja, na essência, cada link era um voto. Ok, vamos para a parte 2. A evolução, qualidade versus quantidade. Porque, né, sempre que tem um sistema, tem gente querendo dar um jeitinho de burlar. E isso obrigou o Google a ficar muito, mas muito mais esperto para combater essa manipulação toda. E a mudança foi brutal. Antigamente era só sobre número. Quanto mais link, melhor. Ponto. Isso, claro, abriu a porteira para o spam, para as famosas fazendas de links. Hoje, o jogo virou completamente. O foco agora é total na qualidade. O único link de um site bom, relevante, vale mais que centenas, talvez milhares de links ruins. O contexto virou o rei do pedaço. Tá, mas o que é um backlink de qualidade então? Bom, primeiro ele tem que vir de um site confiável, com autoridade. E tem que ter a ver com o assunto, né? Um blog de culinária linkando para uma oficina mecânica, meio estranho. O link precisa ser do follow, que é o que passa a força dele adiante. Também é bom ter links de vários sites diferentes, não tudo de um lugar só. E por fim, o texto do link, o que a gente chama de texto âncora, tem que ser relevante, mas sem forçar a barra, sabe? E agora a gente chega no ponto alto da história. Parte 3. A revelação. O vazamento do Google. Porque em 2024, uns documentos internos vazaram e pela primeira vez a gente conseguiu dar uma espiada de verdade por trás das cortinas do Google. Pensa bem, por anos, a galera de SEO trabalhou meio no escuro, tentando adivinhar as coisas com base no que o Google falava e em muito teste. Mas a pergunta de $1 milhão era sempre a mesma. O que o Google de verdade leva em conta lá dentro, na caixa preta deles? Olha, em público, o discurso do Google era sempre o mesmo. Eles batiam o pé que não usavam métricas como autoridade de domínio, aquelas que a gente vê em várias ferramentas de SEO. O próprio John Mueller, um dos porta-vozes do Google, disse em 2020 com todas as letras: o Google não usa Domain Authority de jeito nenhum. Mais claro, impossível, certo? Pois é, só que o vazamento de 2024 contou uma história um pouquinho diferente. E aqui vem a primeira bomba: Site Authority. Os documentos vazados mostraram, preto no branco, que existe sim uma pontuação interna de qualidade para um site inteiro. Ou seja, ao contrário do que eles diziam, o Google tem sim uma nota geral para a autoridade de um site e essa nota mistura sinais de links, dados de cliques de usuários e a qualidade do conteúdo. Tá aí.
Segunda revelação bombástica, o PageRank. Ele não morreu, ele evoluiu. A versão moderna, que apareceu nos documentos como PageRank Nearest Seeds, funciona de um jeito diferente. O valor de um link agora depende do quão perto ele está de um grupo de sites semente, sites de altíssima confiança, tipo grandes universidades, portais de notícias gigantes, sites do governo. A lógica mudou. Não é só quem linka para você, mas quão perto da nata da internet você está. Agora, segura essa, porque talvez essa seja a maior de todas as revelações. O que a gente pode chamar de portão de validação do usuário. Funciona assim, um link por si só não vale nada. Para ele começar a passar autoridade, ele tem que passar por um processo. 1. A página que tem o seu link é publicada. 2. E essa é a parte que muda tudo. Essa página precisa receber cliques de gente de verdade. E só na terceira etapa, depois que o Google vê que tem gente interagindo com aquela página, é que ela entra num índice de alta qualidade. E só aí, o link naquela página começa a contar. Resumindo, um link numa página que ninguém visita, para o Google é como se nem existisse. Ok, isso muda o jogo completamente, né? E agora, o que a gente faz com essa informação? Vamos para a parte 4, a estratégia pós-vazamento. Ou seja, como construir links nesse mundo novo, um pouco mais transparente. Vamos organizar as ideias então. O Site Authority basicamente grita pra gente, foque na qualidade geral do seu site. O Nav Boost, que é o sistema de cliques, deixa o recado, link só vale se a página que linka tiver gente clicando nela. O PageRank Nearest Seeds diz, chegue perto dos sites importantes, consiga links de quem já tem moral. E por último, o Anchor Mismatch Demotion é um aviso luminoso. Relevância, relevância e relevância. É letal. E vale a pena falar um pouco mais desse último ponto. O tal do Anchor Mismatch Demotion é, na prática, uma punição. O Google pode te penalizar se o texto do link não tiver nada a ver com o assunto da página para onde ele aponta. E por que isso é tão importante? Porque significa que um link ruim não é só inútil, ele pode de fato te prejudicar, ele pode te jogar para baixo. Então, resumindo a ópera para quem está lá no dia a dia construindo links, relevância é a prioridade máxima, não tem discussão. A autoridade geral do site que te linka, a tal da Site Authority, importa e muito. Links em conteúdo recém-publicado, o que o Google chama de Fresh Docs, tem um valor extra. A força da sua página inicial ajuda o site todo. E sim, até o texto que está em volta do seu link é analisado para entender o contexto. E com tudo isso, a gente chega na nossa última parte, o ponto crucial. Depois de tanta informação, tudo se resume a uma grande ideia. Um novo mantra para o link building. E o mantra é este: conquiste cliques nas páginas que linkam para você. Vou repetir: conquiste cliques nas páginas que linkam para você. Não adianta mais só conseguir o link e ir embora. O trabalho é garantir que a página onde o seu link foi colocado seja vista, seja lida, seja clicada por gente de verdade. O trabalho não acaba quando o link é publicado. Na verdade, é aí que ele começa de verdade. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final, uma reflexão que todo mundo da área deveria fazer. Olhe para sua estratégia agora. Os seus backlinks são só links? Ou eles são validações reais de usuários de verdade? A resposta para essa pergunta pode ser a diferença entre dar muito certo ou muito errado no mundo do SEO de hoje.